Sejam todos muito bem-vindos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, existem algumas fases pelo que o relacionamento interpessoal passa. Independente se é dentro da empresa, né, dentro do ambiente de trabalho, ou se é no ambiente familiar, ou se é no ambiente esportivo, né, como nós citamos. E esses relacionamentos interpessoais, eles são muito dinâmicos, né? Eles passam por constantes mudanças, mas também têm uma vida limitada. Começo, meio, fim. Um dos maiores estudiosos do assunto, o psicólogo alemão George Levinger, ele propôs um modelo de desenvolvimento de relacionamento que passa por 5 etapas, na verdade. Uma delas é o conhecimento, né? O ato de você ter o primeiro contato, né, com a pessoa, né? O contato, a proximidade física ali. Então, são as primeiras impressões, esse é um dos fatores, né? Caso haja, então, a afinidade, os indivíduos podem continuar a se encontrar e ir para a próxima etapa, tá? Mas, às vezes, essa etapa do começo, ela pode ser duradoura também, né? A fase do conhecimento. Vamos usar como exemplo aí a fase do namoro, né? Tem os apressadinhos, né? Que estão se conhecendo ali e já querem ir para a construção do relacionamento, né? E tem aqueles que preferem ir mais devagar ali. Tem o cara que fica enrolando a menina ali por algum tempo, né? E às vezes é a menina que enrola o cara, né? Então, tem as fases aí. E a fase da construção, quando as pessoas começam a desenvolver um laço de confiança e se importar uma com as outras. Então, até por conta da segunda fase, que é a de construção, ter uma relevância aí maior, né? Às vezes a primeira fase, ela dure um pouco mais, porque você espera realmente criar aquele laço de confiança. Então, como saber se você vai poder ou não confiar naquela pessoa no relacionamento? Até porque, às vezes, você pode, no caso de um relacionamento a dois, ou até no caso de liderados, você tem a questão dos antecedentes, né, da pessoa. Então, por conta disso, essa fase ela pode durar um pouquinho mais, né, para chegar na segunda. E no caso da fase de construção, ela se baseia, né, justamente em uma necessidade aí de proximidade e de estar com os outros, né, que compartilham seus interesses e as motivações. A continuação, no caso da fase, depende de um compromisso mútuo, né, das partes aí, tanto do liderado quanto do líder, quanto do liderado e do familiar em questão, do jogador e de quem está comandando o time. Então, ela tem que haver um compromisso mútuo aí, né, de construir esse relacionamento. As duas partes precisam estar engajadas em dar continuidade na construção aí. E isso pode ser de longo prazo, costuma ser, né, de longo prazo e ser estável, tá? E acontece também, de alguns casos, de muitos casos, né, vamos ser realistas, de chegar no período de deteriorização. Nem todas as relações acabam se desfazendo, mas as que sim, costumam apresentar sinais como insatisfação, tédio, ressentimento por uma das partes, né? Como no começo, às vezes as pessoas confundem, né, necessidade com desejo. Então, de repente, eu como líder posso entender que o que a pessoa está me pedindo é mais um desejo, não é a sua necessidade. Então, eu posso dizer um não para essa pessoa. E isso gera
uma insatisfação para ela, gera um ressentimento. As pessoas tendem, né, a se comunicar menos e deixar de revelar alguns aspectos da sua vida. Alguns relacionamentos interpessoais, então, podem se reconstruir e outros podem acabar, né? Nessa fase aí. As pessoas podem, de fato, se entender novamente e dar continuidade, e outros não. O desentendimento pode não ter fim e, de fato, ali o relacionamento acabar, né? Chegar à finalização, que seria a quinta etapa, né? A fase final do relacionamento, que pode ocorrer por término, por morte, por distanciamento, mas pode acontecer. E isso em qualquer situação aí, né? E como construir, então, relacionamentos fortes, né? Relacionamentos fortes interpessoais no trabalho, então. Vamos focar no trabalho. Pratique a escuta ativa, tá? E por que eu estou frisando no trabalho? Porque é o local onde nós passamos a maior parte do nosso tempo, a maior parte da nossa vida, não é verdade? Mas é importante também que todas essas habilidades citadas aqui, nós utilizemos também nas outras situações, para manter o bom relacionamento, ok? Então, como já dissemos, né, o fato de você ouvir, né, a escuta ativa, pratique isso. É o ato de você receber uma mensagem de forma focada. O interlocutor está falando e você, de fato, está dando atenção a ele, de fato, está prestando atenção em cada palavra que ele está te falando, né? Pode ser praticado em reunião, conversa casual, né? Ou troca de feedback também. Quem escuta deve desenvolver um interesse genuíno no que é falado e criar uma comunicação clara e efetiva com os colegas, o que ajuda a fortalecer um bom relacionamento interpessoal no trabalho. Atitude positiva também é um fator que precisa ser levado em conta aí para você criar um bom relacionamento no trabalho. Atitudes positivas são bases importantes para bons relacionamentos, inclusive, né, principalmente dentro do ambiente de trabalho. Para isso, desenvolver habilidades como empatia, cooperação, respeito, né, pode contribuir para conexões mais profundas e verdadeiras. E até no caso de atitudes positivas, eu penso da seguinte maneira, e foi uma situação que eu criei mesmo. No meu setor, cada conquista que nós tínhamos, por menor que fosse, nós comemorávamos. Nós criamos o hábito de comemorar. Prevenção e perdas. Vamos dizer que a nossa meta era chegar a 2%, né? E nós chegamos ali a 2% cravado. Não fizemos mais que isso, foi cravado. Mas nós chegamos na nossa meta, então vamos comemorar, certo? E a gente comemorava. E para comemorar, eu comecei a adotar uma frase que eu ouvi do meu irmão caçula. É disso que eu estou falando. Então, sempre que a gente chegava a uma meta, cada vez que um funcionário, que um colaborador ali, que um liderado meu, chegasse numa situação que ele estava ali quebrando a cabeça, né, e ele, nossa, ai, graças a Deus consegui isso aqui. É disso que eu estou falando, parabéns, é isso aí mesmo. Então, é você incentivar as pessoas positivamente, com atitudes positivas. Isso dá ânimo às pessoas, né? Isso faz com que elas fiquem cada vez mais dispostas a executar com excelência o trabalho delas, tá? Então, atitude positiva. Criar o hábito de você comemorar as conquistas, tá?
Seja respeitoso, né? Respeitar as pessoas é fundamental. Dizem que para você ser respeitado, você precisa respeitar. É uma frase que a gente ouve, não é verdade? Qualquer ambiente, né, conta com pessoas distintas que podem apresentar pensamentos diferentes e divergências de valores. E a gente precisa respeitar isso. Nem todo mundo pensa igual. E que bom, né, que nem todo mundo pensa igual. Porque, já pensou? Ideal seria que em todas as situações tivessem pelo menos 3 cabeças, ou que acima desse número, então, ideal que para tomadas de decisões fosse sempre em números ímpares, né? De 3 para cima. Por quê? Se nós pensamos diferente, então eu tenho uma opinião. Você tem a sua opinião. Então, a terceira pessoa, ela pode avaliar, né, e dar a opinião dela. E ali, diante dessa avaliação ali, nós tomamos a melhor decisão em conjunto, certo? Mas é mais ou menos nessa situação. Acho que é o 10º homem, alguma coisa nesse sentido. Lembrei, é isso mesmo, é o 10º homem. Cada um dava a sua opinião. E se desse empate ali, quem decidia era o 10º homem, tá? Ele decidia pela divergência de opiniões ali. Especialmente no ambiente de trabalho, é preciso trabalhar para ser tolerante e aberto às diversas perspectivas que venham a ser representadas, com respeito, né, pelos colegas e os seus históricos. Cada um traz uma bagagem, não é verdade? E isso precisa ser respeitado. Nós aprendemos muito com diferentes visões, não é verdade? Nós aprendemos muito com diferentes pessoas, de diferentes postos. Não é porque a pessoa é de um posto abaixo que o meu, que ela não tem algo a me ensinar. Não é porque a pessoa é de um posto acima que o meu, que eu não possa contribuir, não possa lhe ensinar algo também. Então, precisa-se haver o respeito, né? Precisamos estar abertos a críticas e a feedbacks. Não é vergonha você reconhecer que você errou. Não é vergonha você reconhecer que a sua oferta ali, né, que a sua ideia não foi aceita, que a ideia do colega foi aprovada. Pode ser que a ideia dele realmente seja a melhor para aquele momento. Não que a sua ideia seja ruim, tá? Ela pode ser boa, mas para um outro momento. Para aquele momento pode ser do colega. Então, não é vergonha nenhuma você reconhecer, né? Então, você precisa estar aberto a críticas e a feedbacks. E quando eu digo a feedbacks, é no sentido de você obter outras perspectivas, né? Seja como as pessoas a forma com que as pessoas te enxergam, ouvir das pessoas o que elas pensam de você, ou você perguntar mesmo se você está fazendo um bom trabalho. Perguntar para o seu liderado o que ele acha da forma com que você está liderando o departamento. Isso é você estar aberto a críticas e feedbacks, né? Aproveite essas relações para entender melhor como você é visto e buscar o autoconhecimento, né? E o autodesenvolvimento. Lembra que eu falei da avaliação 360? É aí que ela entra. Então, estabelecer limites também é importante. Apesar dos relacionamentos interpessoais serem muito importantes no ambiente de trabalho, é preciso manter-se, né, profissional ali em termos de foco e de produtividade. É difícil dissociar a vida pessoal da profissional, mas também precisamos de um espaço exclusivo para a nossa individualidade. Isso não significa ser grosseiro
ou evitar os colegas. Apenas saber os momentos certos, né, para dialogar. É bom ter isso em mente. Se posicionar é preciso. Essa é a dica de hoje. Boas vendas e bons negócios a todos! Tchau, tchau, gente!